Então, para nós começarmos, qual que é a importância do cristão ter a Bíblia hoje? Qual que é a importância do cristão ler a palavra de Deus? João, capítulo 5, versículo 39, que diz assim: examinai as Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna, e são estas Escrituras que testificam de mim. O que Jesus está dizendo aqui, que foi tão importante que João anotasse, que é o que? Examinar a Escritura. O que é a Escritura? A palavra de Deus. Porque aquele que examina a palavra de Deus, ele tem o que? Vida eterna. Glória. E o que é vida eterna? Vida eterna é uma vida que não é uma vida que aqui se morre e aqui se acaba. Não, é que tem uma continuidade. Somos mortais. Viemos do pó e para o pó voltaremos. Mas aquele que examina a palavra, ele não vai apenas para o pó, ele vai para o Senhor. Então, para nós ir para o Senhor, existe uma exigência a ser feita. Existe algo a ser feito. E é sobre esse algo que temos que fazer para poder herdar a vida eterna. O preço já foi pago. Que preço foi esse? O preço da minha e da sua liberdade, que foi feito no sacrifício da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas há uma decisão que nós temos que tomar. Há um caminho que nós temos que tomar. E é sobre este caminho, é sobre essa decisão que eu quero falar com a igreja hoje. Este caminho, ele se encontra no primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Glória a Deus. O que essa palavra nos diz? O que esses dois versículos nos falam? O que o Senhor Jesus aqui está nos falando? De duas portas: a porta estreita e a porta larga. Preste atenção quando ele trata da porta estreita. Primeira coisa que ele fala, no versículo 13: entrai. Entrai. E depois ele fala, no versículo 14: apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que encontram. E ele fala também da porta larga. E é com essa porta larga que vamos começar a estudar. A porta larga, ela tem algumas qualidades. Primeiro, ela é larga, o caminho também é espaçoso, e o caminho leva à perdição, e muitos são os que entram. Então nós temos duas portas, uma porta que é apertada, uma porta que é larga. Nós temos dois caminhos, que os dois caminhos levam a dois finais, e esses dois finais é a vida e o outro a perdição. Vamos falar da porta larga então. O que significa larga? Alguém sabe o que significa larga? Aqui a palavra nos fala larga, né? É um substantivo feminino que se diz o que? Soltura, liberdade. Então, se a porta nos remete à liberdade, nos remete à soltura, o seu caminho então é espaçoso, é grande, é amplo. Segundo a frase de um pregador muito famoso, ele fala assim, nós não vamos ao inferno quando morremos, e sim quando nascemos. Alguém sabe por que esse grande pregador disse essa frase? Nós não vamos ao inferno quando morremos, mas sim quando nascemos. Por quê? Não quando morremos, mas sim quando nascemos. Para compreendermos isso, temos que entender o que Romanos, capítulo 3, versículo 23 diz. Por que nós não vamos ao inferno quando morremos, mas sim quando nascemos? Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
como que nós temos esse pecado conosco? Também nos explica Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado assim a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, se todos os homens pecaram, e se de Adão foi passado para o seu filho, do seu filho, ao outro filho, e assim até chegar a nós, então quando o pecado começa em nossa vida? A partir de uma certa idade, temos consciência? Vamos ver o que a palavra fala. A palavra nos fala quando o pecado entrou na nossa vida. E a palavra nos fala em livro de Salmos, capítulo 51, versículo 5. Quando começa o pecado em nossa vida? Diz assim, livro de Salmos, capítulo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui posto, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, no nascimento, nós já adquirimos uma natureza, e essa natureza é uma natureza pecadora. Então, você, minha irmã, você, meu irmão, que acredita que você tem livre-árbitro, a palavra fala que não, porque livre-árbitro é escolha, você tem a opção de escolher. Só que a palavra fala que você já nasceu em pecado e com pecado. Então a sua carne é tendenciosa a fazer o que é pecado. Você anda conforme o que é pecado. É bem simples, um exemplo para vocês compreenderem. O que é pecado? É não cumprir os mandamentos do Senhor Jesus. E que um exemplo? Pega uma criancinha que começa a gatinhar, e ela vai ver uma tomada, e você fala para ela, não toque na tomada. Ela vai te obedecer? Porque é muito mais fácil fazer aquilo que não é correto, aquilo que não é certo. Assim somos nós. Nós adquirimos essa natureza, jeito de viver desde a nossa concepção. E mediante a isso, nossos caminhos, nossos pensamentos, nossas atitudes é voltada para o que é errado, para o que é pecado. Compreendendo então isso, nós já entramos na porta larga, nós já temos essa natureza decaída. E se temos essa natureza decaída, aí qual é o caminho que trilhamos depois de abrirmos e entrarmos pela porta? Provérbios, capítulo 14, e versículo 12. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Que diz assim, meus irmãos: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Quais são as obras deste caminho? As obras são as nossas ações, os nossos amores, os nossos desejos, as nossas vontades. Mas segundo o que nos fala, este caminho parece um caminho direito, correto. Porque a palavra nos fala, Provérbios 14, 12, há um caminho que ao homem parece direito. E agora eu quero fazer outra pergunta: será que você está neste caminho direito, que aos seus olhos parece ser direito, mas seu final é morte? E agora vamos para analisar se o caminho que estamos trilhando é verdadeiramente o caminho da porta estreita, do caminho apertado. Porque a palavra fala que o caminho largo, que ao homem parece ser direito, o final dele é morte. Mas o que buscamos neste caminho então, para que assim possamos compreender se estamos no caminho estreito ou no caminho largo? Lucas, capítulo 15, versículo 12 e 13, nos dá um exemplo muito simples. Lucas, capítulo 15, versículo 12 e 13, nos mostra que aquele que abre a porta larga e entra por ela, ele busca uma coisa. Jesus aqui está contando uma parábola, e essa é a famosa parábola do filho pródigo. E diz assim, Lucas, capítulo 15, versículo 12 e 13: e o moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda.
Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu a uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O que é o significado de dissolutamente? É libertinagem, devassidão. O que significa devassidão? Depravação dos costumes. Costumes estes que a palavra nos relata como a lei de Deus, a lei do Senhor. Então, se tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo compreende, vá contra qualquer mandamento do Senhor, você não adentrou ainda a porta estreita. Você não está trilhando um caminho apertado. Olha a importância que temos em nossa mão nesta noite, de decidir qual porta abrir e qual porta fechar. Porque lembramos que não vamos ao inferno quando morremos, mas sim quando nascemos. E se você já nasce em pecado, está na hora de você fechar uma porta. E essa porta é a porta larga, para que assim você possa entrar a porta estreita. O problema, como eu disse para os irmãos, é que para nós, infelizmente, nós conseguimos contemplar isso na vida do irmão, mas infelizmente o irmão não contempla isso na sua própria vida. E isso está descrito no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 15, só para ressaltar que aos teus olhos parece correto, mas está errado. Diz assim, Provérbios 12, 15: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido aos conselhos é sábio. Qual que é o propósito deste caminho? Qual que é o propósito do caminho que você está trilhando, meu irmão? Do caminho que você está trilhando, meu irmão? Qual que é o propósito final? É depravação? É devação dos bons costumes? É deixar de lado a palavra, é deixar de lado a oração para ouvir o que o irmão está falando, o que a irmã está falando? A única regra de fé de todo cristão não é o que o fulano disse, não é o que o Eric falou, mas sim o que a palavra diz. Aquilo que a palavra nos relata. Porque o irmão Eric é falho, porque o irmão tal é falho, porque o irmão X é falho, mas a palavra ela é perfeita, agradável para aquele que tem ouvido, para aquele que abre o coração para aprender. O caminho da porta larga, ela é reto aos nossos olhos. Só que eu observo bem olhos quando o escritor escreveu Provérbios 12, 15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Por que olhos? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16, nos fala, porque com os olhos que vemos. E nós vemos o que? Diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então presta atenção no que você está pondo diante dos teus olhos, porque os seus olhos são lâmpada do corpo. E se você não está pondo diante dos teus olhos a palavra de Deus, se você não está pondo diante dos teus olhos coisas que te santificam, coisas que te edificam, o seu corpo todo está em trevas, segundo a palavra de Deus. O que significa concupiscência? A concupiscência significa cobiça de bens materiais, ter forte desejo por aquilo que é material. E se nós temos em nosso coração essa concupiscência que nos é colocada nos nossos olhos mediante o que há no mundo e o que é o mundo, então nós não estamos conectados com as coisas espirituais. E a primeira ordem de Jesus
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Priorize na sua vida buscar primeiro as coisas de Deus, porque as coisas dessa terra vai ficar. Aqui o ladrão rouba, aqui tudo passa, e é isso, as coisas passageiras que esta porta larga nos dá, porque as coisas do mundo, cujo nós fomos posto, cujo nós adquirimos essa natureza pecaminosa, o que Deus acha disso? Vemos que aos olhos do homem parece correto, mas e aos olhos de Deus? O que Deus acha disso? Também está descrito no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 9. Porque eu sempre digo que a primeira regra de fé de todo cristão tem que ser a palavra, porque a palavra nos faz perguntar e nos dá a resposta. Então, se você meditar na palavra, se você examinar a palavra, você não vai ficar confundido, você não vai ficar com dúvida, mas sim você vai ficar cada vez mais crente, cada vez mais certo de Deus. Diz assim, livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 9: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça ele ama. Então, ao Senhor, o caminho do ímpio. O que é o ímpio? Aquele que anda conforme o mundo, aquele que pensa conforme o mundo, aquele que faz conforme o mundo. É abominável ao Senhor. O Senhor odeia, o Senhor repudia. E se o nosso Senhor, se o nosso Deus tem este afeto, por que nós temos ao contrário? Por que nós queremos trazer o mundo para dentro? Por que nós queremos fazer o que o mundo faz? Só que, por sentença, o ímpio que trilha este caminho, ele tem uma consequência, ele tem uma sentença. E essa sentença, como está descrito em Mateus 7, 13, cujo nós lemos, a sentença leva à morte. E por que essa sentença leva à morte? Porque Romanos capítulo 6, 23, me diz que o salário do pecado é a... O salário do pecado é a... Só que além da morte carnal, existe também a morte espiritual. E o Senhor fala, não temais aquele que mata o corpo e nada pode fazer, mas temais aquele que pode lançar a alma no inferno, no lago de fogo. E o Senhor nos deixa bem claro isto em Mateus capítulo 7, versículo 23. No mesmo capítulo, só alguns versículos adiante. Mateus 7, 23 diz assim: o Senhor trata os dois caminhos, o Senhor fala dos falsos profetas, e o Senhor diz qual é o fim. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, em algumas Bíblias, o mal. E o que é mal? O que é a iniquidade? É aquilo que é abominável ao nosso Senhor. Então olha a importância de você decidir hoje os próximos passos e a próxima porta que você vai abrir na sua vida. Porque mediante ao seu não raciocínio, mediante a sua não observação, o caminho que você pode estar trilhando neste momento é o caminho que vai te levar à condenação. E ao ouvir do nosso Senhor Jesus Cristo: nunca vos conheci. Não é andou comigo e saiu, não. É nunca vos conheci. Não é aceitou Jesus aqui, pregou, depois saiu, não. É nunca vos conheci. Por quê? Porque nunca abriu a porta estreita. Nunca fechou a porta larga. Por que ainda andamos assim? Porque o homem, o ímpio, a mulher ímpio, anda assim, anda desse jeito. Isaías 59, versículo 8 diz assim: não conhecem o
caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. E em Jeremias, capítulo 7, versículo 24, também nos fala: mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para adiante. O que o Senhor está falando aqui? Alguns, porque não conhecem esse caminho, e outros, porque não dão ouvido. Qual é você? Qual é ele? Nesses dois. O que não conhece ou o que não dá ouvido? Porque se a partir de hoje você achar que você não conhece, você vai estar errado. Porque a minha função aqui hoje é te mostrar esse caminho. E a partir de hoje você não vai ter mais desculpa. E quando chegar no último dia, diante do nosso Senhor, diante do trono, o que você vai dizer para Ele? Que você não conheceu, que você não ouviu, você não vai ter como mais. Então veja que hoje você tem uma oportunidade para conhecer este caminho de paz e poder assim, no último dia, estar convidado para entrar nas bordas e cear com Ele, cujo será chamado de filho, cujo adorará a Deus eternamente com Ele na glória, e não padecerá o tormento junto com o diabo, a besta e o falso profeta e o anticristo, porque nem eles querem estar lá, tá, meus irmãos? A palavra fala que no Apocalipse o diabo, a besta, o anticristo, o falso profeta, todos serão lançados no lago de fogo, e todos aqueles que cometem a iniquidade. Então, se eles serão lançados, nem eles querem estar lá. E hoje você tem a opção, e eles não. Que opção é essa? Mateus capítulo 7, versículo 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. O caminho da paz, da justiça, começa pela porta estreita. O que significa estreita? Significa apertado, restrito, pequeno, humilde. Só que olha que coisa boa, olha que oportunidade. Sabe por quê? Porque nós nascemos no pecado, nós nascemos na porta larga, só que nós recebemos uma ordem, e a partir do momento que você aceita Jesus, você começa a cumprir essa primeira ordem, e essa ordem começa no versículo 13: entrai. Deus está te ordenando, entrai. Por quê? Porque poucos são que encontram esta porta, poucos são que abrem, poucos são que adentram, e poucos hão de ser os que hão adentrar e subir para a vida eterna. Porque muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. E você vai ficar no chamado? Ou vai vir nos escolhidos primeiro? O que é a porta? Ou quem é a porta? Os irmãos já sabem, mas para os irmãos que não sabem, João capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Jesus, Ele é a porta. Aleluia. Por que você procura outra porta, então, se Ele é a porta? Por que você procura outro, se Ele é a porta? Ele é o começo. Como nós vemos aqui, Ele é o começo. Alguns acontecimentos ocorrerá quando você entrar pela porta, quando você entrar por Jesus. E Ele nos diz: eu sou a porta, se alguém entrar em mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O que o Senhor quer dizer com salvar-se-á? Salvar-se-á do quê? Romanos 1,18. Você vai saber do que o seu Senhor Jesus, que hoje
pode te salvar, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça do homem que detém a verdade e injustiça. Em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus vai te salvar do quê? Quando você entrar por Ele? Da condenação que o nosso Deus há de julgar. Nós pregamos um Deus de amor, né? Só que o nosso Deus de amor, Ele também é justiça. E tanto que Ele é amor, tanto que Ele é ira. Não adianta você colocar um quadro e colocar Deus, misericórdia e amor infinito, e Deus de justiça e pequeno. Não, Ele é por igual, Ele é perfeito. Aleluia. E assim como consequência das suas atitudes, você vai ter que prestar conta no último dia. E quando você for prestar conta, eu espero que você já tenha entrado pela porta. Porque assim, quando você se chegar diante de Deus, Ele vai olhar para você e Ele vai ver o sangue do Cordeiro na sua vida. E através desse sangue, Ele vai falar: pode entrar, porque Ele está preparado desde a fundação do mundo. Agora, se infelizmente Ele não ver esse sangue, se você não entrar por essa porta, você não vai se salvar. Porque é Ele o caminho da salvação. Ele também nos diz: e entrará. Entrará aonde? Mateus 25, 37. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos é preparado desde a fundação do mundo. E Apocalipse 3, 20 também diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. O anjo diz a João, em Apocalipse 19, 9, e disse-me: escreve. Olha que coisa, o anjo diz: João, escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Meu querido, minha querida, olha a importância que tem na sua mão, do seu futuro, de ser convidado para esta ceia, que o anjo disse a João com significado: escreve, escreve, deixa relatar, porque bem-aventurado é aqueles que são chamados. Jesus te deu uma ordem, te chamando: entrai. O caminho que devemos seguir, depois que entramos pela porta, que é Cristo, também nos relata João capítulo 14, versículo 6. A porta é Jesus. A porta é Jesus. E qual é o caminho? Jesus. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então significa que você não vai ser salvo por você fazer caridade. Você não vai ser salvo por dar cesta básica, por amar algumas organizações. Não, você vai ser salvo por aceitar este Jesus, entrar por Ele e trilhar este caminho. Porque Ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você acha que você tem mérito para ser salvo, comece a meditar mais na palavra. Porque o seu senso de salvação, o seu conhecimento de soteriologia está totalmente contra a palavra de Deus. É só por Jesus, é através desta porta, é através deste caminho. Só que Ele fala aqui para nós também que Ele é a verdade. E se você conhece a verdade, obviamente você conhece a vida. E Ele também nos fala que não há outra saída senão esse caminho, porque Ele que eleva ao Pai. Então vamos examinar o que Ele fala aqui. Primeiro,
que em Romanos 6 diz assim: sabendo isto, que o homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja feito, para que não sirvais mais ao pecado. Então, se você tem algo que te trava, se você tem algo que te aprisiona, que não deixa você ser liberto e poder entrar nesta porta, a partir do momento que você entrar por esta porta e adentrar este caminho, você vai conhecer em sequência a verdade, e essa verdade vai te libertar e vai te fazer de um escravo do pecado, do servo do pecado, ao filho de Deus, a ser liberto por este Senhor que te chama hoje para entrar pela porta. Então, se nós entramos por essa porta, trilhamos esse caminho, conhecemos a verdade, nós somos então livres. Por quem? João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Então, se você ainda, meu irmão, diz que entrou nessa porta, mas você não consegue ser livre, refaça hoje essa entrada, porque a palavra fala que você vai ser livre. Livre do jugo deste mundo, livre dos atos, livre dessa concupiscência, livre de tudo o que vemos neste mundo, porque você entrou por Jesus e você está trilhando este caminho que é Jesus. E só uma maneira de você ser livre é através da santificação. E essa santificação, como João 17 nos explica, não vem de você nem de mim. Essa santificação, ela vem do que você tem de mais precioso na sua casa, que você muitas das vezes deixa empoeirado em cima da televisão, em cima da rack, em cima do quarto, ou em cima do guarda-roupa. João 17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então não há outra maneira de santificar. Não é você colocar saia, não é eu colocar paletó e gravata, é aquela verdade, porque você só vai ser liberto pela verdade. Por isso que você vai ver irmãos quando saem da igreja ficarem pior do que mundanos, porque não conhecem a verdade, porque não foram libertos, não foram santificados pela palavra. E muitas das vezes você não dá a mínima atenção para ela, muitas das vezes você nem lê ela. Cristãos somos nós? Que filhos de Deus somos nós, irmãos? Não há outra saída, não há outro caminho. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12 nos diz: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. 1 Timóteo 2,5 nos diz: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tem que entrar por esta porta se você não entrou, meu irmão. Se Ele é o único mediador entre Deus e nós, como pois andávamos em outro caminho, passando agora a caminhar, aonde este caminho é quem? É quem? Jesus. Efésios capítulo 2:2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 1 Pedro 4:3. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Por que eu li esses dois versículos, essas duas passagens? Porque a palavra me fala em Mateus 7,14, no finalzinho, que são poucos os que encontram. E o que você faz com a sua vida para agradecer a Deus
por você ter encontrado essa oportunidade hoje, ter encontrado essa porta aberta hoje, a saber deste caminho hoje. O que você tem feito? Nós viemos à igreja, abrimos a Bíblia, cantamos lindos louvores, ouvimos revelações, ouvimos explanações e achamos que é isso que vai nos salvar. Ilusão a nossa, porque o culto não é para ser assistido, é para ser cultuado, e você só cultua alguém, e esse alguém é Deus, pelo que Ele fez por você. E o que Ele te fez foi te colocar nesta porta e te falar: entre, eu sou a porta, eu sou o caminho. É através de Jesus, e é através desse Jesus que hoje você tem a oportunidade. E é necessário fazer alguma coisa para entrar neste caminho? Não. Sabe por quê? Tudo já foi feito naquela cruz, cujo você e eu conhecem. O que vai acontecer é consequência do caminho que vai te conduzir. O que vai acontecer na sua vida são consequências por você estar trilhando este caminho. Entenda, você não é salvo pelo que você... Só que, para você saber se você está neste caminho, vai acontecer algumas mudanças. Então, se porventura você, meu irmão, acredita que está neste caminho e não tem que este caminho vai te conduzir, então você não está neste caminho. Lucas 9, 23. Quando você entra nesta porta e começa a trilhar este caminho, a única coisa que vai acontecer na sua vida é vir sobre você uma necessidade de cultuar a Deus, uma necessidade de examinar a palavra de Deus, uma necessidade de deixar as suas vontades. Por quê? Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, então não tem outro caminho. O que deve fazer? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Então a primeira coisa é o quê? Negar a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? É amar a Deus acima de todas as coisas. Isto é uma ordenança, é o primeiro e maior mandamento que Jesus classificou para nós. Isso aí está em Marcos capítulo 12, versículo 30. Amará, pois, ao Senhor teu Deus todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as forças. Este é o primeiro mandamento. O que é negar-se a si mesmo? É dizer não à natureza humana decaída cujo nascemos. Primeira carta de João, capítulo 12, 16. Porque o que há no mundo é concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. E não é do Pai, mas do mundo. O que é negar a si mesmo? É deixar o velho homem, é deixar as velhas atitudes. Então, se você diz que entrou por essa porta, mas não deixou, infelizmente, não entrou. E felizmente, você tem a oportunidade hoje de entrar. O que significa tomar a cruz de cada dia? Para finalizar, meus irmãos, é resistir contra a negação de si mesmo. Porque o negócio difícil, e aí eu falo, se nós temos livre-arbítrio, por que não conseguimos? Porque não temos livre-arbítrio. Porque fomos corrompidos no começo. Porque nós fazemos o que é errado, o que não é certo. E quando nós aceitamos Jesus, entramos por essa porta, caminhamos nesse caminho, vamos nos negar. E neste negamento de nós, vai haver o quê? Vai haver a resistência do cristão. Vai haver a resistência e a luta do Espírito contra a carne. E mediante isso, aqui nos diz: tome a cruz
deixando bem claro, aqueles que estavam ouvindo, que ao segui-lo, ia requerer uma abnegação tão forte, capaz até mesmo de enfrentar as mais duras perseguições, dores, dificuldades e coisas parecidas, pelo amor a Ele. E isso que nos fala em Mateus 5, 11 e 12, que diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriardes, perseguidos e mentindo disseram todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os falsos profetas que foram antes de vós. Então olha a importância de resistir firme contra a negação da sua carne, porque você vai ser liberto deste jugo do pecado, mas vai ficar em você, e você vai ser afrontado pelo diabo, amando de Deus, para ver se se eu entramos por essa porta e estamos trilhando este caminho, negando a nós mesmos e tomando a nossa consciência do que nós negamos todos os dias. E o seguinte, você vai seguir a Jesus, você vai negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Jesus. 1 Pedro 2,21, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisaduras. Deixa eu te falar uma coisa para você. Muitas vezes na terra foi bênção, foi amor e paz apenas, ou foi perseguição, sofrimento, calúnia, injúria? Então, se você e eu, por conta de nos negar, por conta de tomar a nossa cruz e seguir Jesus, viermos a passar por essas dificuldades, compreenda que você deve dar glória a Deus, que você deve exaltar o seu Deus. Sabe por quê? Porque estamos no caminho certo e entramos na porta que é Jesus. Porque assim foi Jesus, assim foram os antigos profetas, por que não vai ser conosco? Por isso que a igreja não tem comunhão nenhum com o mundo, porque é o mundo que nos persegue, e é contra o mundo que estamos agindo, porque o mundo quer te levar à porta larga, mas a igreja quer te levar a Cristo, e Cristo é a porta estreita. Hoje você tem a oportunidade de entrar nesta porta estreita, para ser liberto, para ser livre, para ser filho e para ser salvo. Deixe esse caminho largo, que parece aos seus olhos bons, é só mais hoje, é só mais amanhã, Jesus não vai voltar amanhã. A palavra nos fala que tem muita coisa para acontecer para Ele voltar. Só que a palavra nos fala que nós somos vitais. Ele pode demorar para vir buscar a igreja, mas Ele pode vir buscar você essa noite, pode vir buscar eu. E aí, como é que vai ser? Se você não entrou pela porta que é Ele, se você não está trilhando este caminho que é Ele, lembra que não há justificativo para não entrar. Até o ladrão na cruz, na última hora, reconheceu Jesus e foi salvo. Hoje você está com saúde, você está com energia para poder ter essa escolha. E eu queria perguntar nesta noite: tem alguém no nosso meio que quer entrar por esta porta, que quer trilhar este caminho que se chama Jesus, e quer viver o resto da sua vida com Ele, sendo Jesus o começo, o meio